11h54, estamos de volta e dentro do pacote de cobertura das eleições de 2024, o Em Dia realiza ao longo desta semana uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas a vice-prefeito de Campina Grande. Por sorteio, que contou com a participação da equipe jurídica da Rede ITA e representantes de todas as coligações, quem participa hoje da rodada de sabatinas conosco é a candidata Marri Rodrigues, do Partido União Popular. Ela é oriunda da zona rural, formada em matemática pela UFCG, onde fez parte do centro acadêmico e é trabalhadora do teleatendimento. Ela é atual presidente municipal da Unidade Popular e candidata a vice-prefeita na chapa com o professor Nelson Júnior, do PSOL. Bem-vinda, Marri. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Anchieta. Bom dia, Paulo. Bom dia ao pessoal que está aqui no estúdio, aos telespectadores que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo espaço. Paulo Roberto, bom dia. Bom dia. Eu não vou nem chamar a Marri de senhora, porque é uma menina, né? Bem jovem. Então, Marri, como é que você vê a participação feminina na política nacional, que eu acho ainda muito incipiente, muito tímida? Por que será que isso acontece? Olha, infelizmente, a gente tem aspectos muito machistas ainda na nossa sociedade que são refletidos em todos os ambientes, né? Inclusive no ambiente da política. E a gente teve, infelizmente, que ter que ser implementada uma lei, né, de gênero para os partidos, aquela lei de 70-30, para poder fazer com que existisse mais participação feminina. E aqui no nosso município a gente teve a triste notícia, né, de que 4 mandatos de parlamentares da Câmara Municipal foram cassados justamente por terem candidaturas laranjas femininas. Então, mesmo sendo uma lei instituída, né, de ter pelo menos 30% de mulheres ou do gênero diferente, né, a gente tem essa situação aqui. Então, as lideranças femininas estão estando reféns desse tipo de situação. Eu acho que é um aspecto da sociedade que está refletido na política. Marri, qual a sua experiência? Você já tentou outros mandatos ou é a primeira vez que você está disputando uma eleição? Não, para o parlamento, não. Eu sempre tive envolvido no aspecto político em todo o ambiente que eu frequentei. Como você falou na apresentação, eu fui do centro acadêmico, né? Uhum. Então, o centro acadêmico nada mais é do que uma gestão, né, dos estudantes na universidade e é uma representação política. A gente tem muito a ideia de que político é só esse processo do parlamento, do Congresso, essa questão mais institucionalista, mas, na verdade, a política está envolvida em todos os âmbitos da nossa sociedade, em cada um dos locais que a gente atua politicamente. Então... É difícil a gente encontrar alguém que tenha se formado em matemática hoje em dia. Matemática, física, química, né, são coisas raras. Você é formada em matemática. No seu entendimento, e aí a gente já parte para a educação, por que é que os jovens chegam hoje à universidade sem saber 7 vezes 7, 8 vezes 5 ou coisa parecida? Isso é um aspecto da precarização do ensino, né? A base. A gente está com uma questão aí de uma defasagem gigantesca do ensino já faz algum tempo. E isso assim, a gente considera que não é aleatório. Na verdade, a gente considera que muitas dessas questões são projetos, no sentido de, se a educação pública não funcionar e for precarizada, o pai e a mãe que tem a possibilidade de colocar o filho numa escola particular vai optar por colocar numa escola particular. Então, isso está beneficiando uma parcela da população, que são os donos do ensino privado. Mas e a política governamental para isso? Então, a gente precisa pensar em todos os aspectos. E a gente precisa começar principalmente em relação aos profissionais. Se a gente tivesse professores bem remunerados, se a gente tivesse um piso salarial para os professores, um plano de cargos, carreira e remuneração efetivo, a gente teria uma outra realidade. A gente não teria um professor que tinha que dar aula em 2, 3 escolas e por isso o ensino seria tão defasado como que está agora. E aí a gente passa por várias questões que são, assim, na minha opinião, no mínimo egoístas, né, da parte da gestão atual, que nem sequer diálogo com o sindicato, com o Sintab, se tem aqui na nossa cidade. E é uma dificuldade muito grande, que é um sindicato que vem lutando aí por essa implementação e o prefeito fica, né, trocando intrigas com eles e assim a gente não resolve nada. Em relação ao partido UP, qual a estrutura do partido aqui em Campina, aqui na Paraíba? Olha, a Unidade Popular, ela é o partido, né? O partido é o único que conseguiu ser legalizado depois da cláusula de barreira que o presidente Temer instituiu, né? Então, a gente montou o partido a partir de movimentos sociais.
existia antes da UP ser legalizada os movimentos sociais e o partido, sendo coisas distintas. Os movimentos sociais é aquele processo de atuação mais frequente, estava em contato com o povo e tudo. E os partidos, infelizmente, são aquelas entidades que aparecem a cada 4 anos colocando os seus nomes à disposição. E a Unidade Popular, ela surge do desejo desses movimentos sociais fundarem um partido em que consigam se enxergar. Um partido que é formado por pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas jovens, mulheres, pessoas LGBT. E aí, sucessivamente, a gente veio de um processo de coleta de assinatura, é assim que se legaliza o partido. A gente colheu 1.200.000 assinaturas apresentando o nosso partido com um viés de esquerda, mas para além disso, um partido socialista. E a gente conseguiu colher esse número de assinaturas com 1.200.000 pessoas pelo Brasil, acreditando nessa nova empreitada, né, da Unidade Popular, e temos crescido. Em 2023, fomos o partido que proporcionalmente mais cresceu no Brasil. Eu vou insistir ainda no quesito educação, uma vez que a chapa é encabeçada por um professor universitário. Se a população de Campinas resolver eleger você e o professor Nelson, ele prefeito, você vice, quais serão os primeiros passos a partir de janeiro ou do início do ano letivo 2025 na educação campinense? Vocês já pararam para pensar nisso? Já. O nosso programa, ele foi preparado, inclusive, com a gente fazendo vários seminários com a população, com as lideranças populares, para a gente escutar realmente as necessidades do povo. Porque a política institucional, como ela é pensada muito para uma cúpula muito reservada de pessoas decidir o que a população precisa sem sequer questionar a população sobre o que realmente é necessário. Então, a gente pensa, primeiramente, obviamente, envolver as pessoas nessas decisões políticas e, mediante isso, a gente tem uma conversa muito franca com os profissionais de educação, porque essa é uma primeira etapa da melhora, como eu já mencionei, mas a gente precisa fazer várias questões. A gente precisa reformar os prédios que estão sucateados da educação do município. A gente precisa fazer o processo de garantir que algumas questões que fazem parte da formação do cidadão na escola sejam colocadas desde o ensino mais básico, por exemplo, a educação ambiental, que a gente não tem ainda essa questão mais implementada. A gente precisa cada vez mais colocar a educação como esse processo de emancipação das pessoas para que possa se sair de uma realidade um pouco mais difícil que se tem, mas isso a gente precisa fazer cada vez mais com o contato de verdade com o povo. E é isso que está faltando, a gente considera. A gente considera que os políticos têm essa dificuldade de ter esse contato com o povo. A política da UP é esquerda ou esquerda radical? Nos chamam de radical, né? A gente considera que a fama é essa, né? A gente considera que não é um defeito, porque a palavra radical vem de a gente debater o que é a raiz do problema. E a gente considera que a Unidade Popular debate exatamente a raiz do problema. E a gente considera que a raiz do problema é a forma como a gente tem o nosso sistema socioeconômico, né? A gente considera que o capitalismo é o vilão desse processo. Porque justamente como eu estava falando da educação, de sucatear a educação pública em detrimento da educação privada, a gente tem isso nos outros aspectos também. Sucatear a saúde pública em detrimento da saúde privada e assim sucessivamente. Então a gente considera que enquanto os interesses de uma minoria de pessoas, que são os ricos, que infelizmente muitos dos partidos que estão à frente são colocados por pessoas que já são ricas, os interesses deles forem acima dos interesses da população, em cima dos interesses populares, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Então por isso a gente precisa dessa transformação radical da sociedade. Muito bem. E política para as mulheres e para os animais? Porque hoje muita gente defende a causa animal da boca para fora, chuta cachorro, joga pedra em gato. Como é que vocês pensam em fazer nessa área? É verdade. Olha, para as mulheres, a gente considera que a gente precisa pensar para além do processo de punição pós-crime. A gente tem uma política que foi implementada há muitos anos, inclusive depois de várias lutas das mulheres no Brasil, que inclusive completou agora há poucas semanas atrás, a Lei Maria da Penha fez aniversário, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela foi um processo de avanço muito grande, mas ela é um processo que é pós a mulher já ter sido agredida, já ter sido violentada. A gente não tem política que antecipa esse processo, que faz com que a mulher esteja protegida de passar por essa situação. Então, a gente precisa pensar nesse cenário. E a gente precisa
parar com alguns falsos moralismos, né, que a gente tem em relação a essa questão do debate da mulher. Eu acredito que a gente precisa ter um processo de ver a mulher não como um processo de porte da classe masculina e que os homens estão sempre decidindo sobre o que é a melhor forma de se conduzir esse debate das mulheres, que infelizmente é isso que tem acontecido. A gente tem que colocar a mulher para debater sobre isso e por isso enfatizar a questão das lideranças femininas e tudo mais. Essa questão da causa animal vai deixar, o pessoal vai ver o programa lá, né, porque o nosso tempo está acabando, o programa de governo de vocês. Rapidinho, em 20 segundos, sua despedida. Certo. Sua mensagem. Eu acredito que o povo que está aí em suas casas pode olhar para o aspecto político de Campina e avaliar que a gente precisa cada vez mais nos enxergar nas nossas representações. Eu sou uma mulher trabalhadora aqui da cidade, estou com o professor Nelson junto comigo e espero que vocês conheçam mais o nosso programa. Ok, muito obrigado, viu? Nada. Portanto, hoje conversamos com a Marie Rodrigues, né? Candidata a vice, ela é candidata a vice-prefeita pela UP. Muito bem.